Atenção, a sua vida começa a mudar em 5, 4, 3, 2, 1. No programa de hoje, você vai aprender como ganhar dinheiro usando histórias. Participação especial de Gabriel Zanerato. Don't stop believing. Street lights, people. Don't stop. Acorda Brasil, mais um Renda Extra está no ar e o programa de hoje está incrível. Você aí de casa que é vendedor, profissional liberal, pai, mãe, quer gravar vídeo no YouTube, vender curso online, enfim, o que você vai aprender hoje vai te ajudar a mudar a sua vida. Eu falo na sua vida porque o programa de hoje você vai aprender uma técnica milenar, extremamente antiga. A arte de contar histórias, mas não histórias antigas. Contar histórias não se resume a falar do passado, e sim de vender uma ideia, um produto, influenciar pessoas. Enfim, saber usar essa arte vai fazer com que você suba um nível na sua vida. Por exemplo, contar histórias movimenta bilhões, isso mesmo, bilhões de reais no mundo. Todo dia, todo mês, todo ano. O cinema conta história quando você assiste um filme. É uma história que estão te contando ali. Além disso, temos teatros, livros, programas de TV, músicas contam histórias. E por falar de música, eu vou conversar com a banda mais chique e animada do Brasil, Estúdio 4. Vocês sabem que toda música é uma história, né? Tem uma história por trás. Como que é esse sentimento de, além de cantar, emocionar as pessoas por história? Vocês ficam com esse pensamento, puta, essa música é mais esse tipo de história, essa música é outra história. Como que vocês enxergam a música e a história correlacionada? Quanto mais você tentar entender a história da música, mais verdade você vai passar no canto. Por que a gente conta história? Porque a história não fala com a nossa mente, a história fala com o coração. E o coração é que faz a gente passar o cartão, é que faz a gente fazer aquela compra. A história muda o jogo. E contar história vai valorizar o seu trabalho, principalmente valorizar quem você é. E se você acha que contar história é muito complexo, é só para escritor de livro, é só para quem é muito inteligente, não. Contar história é para qualquer pessoa. E para você entender isso, eu preparei uma matéria para te mostrar como você pode mudar os seus resultados com a arte de contar histórias. Roda o VT! A arte de contar histórias. Você já parou para pensar quantas histórias você conta durante o seu dia? Se alguém lhe perguntar durante o café como foi o fim de semana, pronto, senta que lá vem a história. Ou durante o almoço surge alguma lembrança engraçada. Bom, lá vem outra história. Enfim, mesmo que você não perceba, estamos o tempo todo rodeado por histórias. E talvez ainda não tenham inventado no mundo uma forma mais simbólica de explicar alguma coisa, senão contando histórias. Desde que o mundo é mundo, as histórias são utilizadas para exemplificar, ilustrar, convencer alguém sobre algo. Conclusão: podemos contar histórias sobre e como quisermos. Já foi provado cientificamente
que histórias conectam as pessoas. Você já reparou o quanto, desde a época de criança, ficamos vidrados quando vemos alguém contando algo? Ou o que explica quando começamos a assistir a uma série e não queremos mais parar? E aquela novela que você não gosta de perder nenhum capítulo? Tudo isso só comprova o quanto somos conectados com histórias e o quanto saber contá-las, na verdade, é uma arte. Uma técnica muito conhecida no mundo do cinema e que vamos nos aprofundar mais hoje no palco do Renda Extra. É o storytelling, que nada mais é do que a capacidade de contar histórias de forma relevante, onde os recursos audiovisuais são utilizados juntamente com as palavras. O storytelling é muito utilizado no marketing e publicidade. Sabe aquele comercial que prende sua atenção porque mostra cenas muito interessantes e somente no fim aparece a marca que está sendo anunciada? Com certeza foram utilizadas técnicas de storytelling para chamar sua atenção. No mundo dos negócios, a arte de contar histórias é utilizada a todo momento. Existe uma carência muito grande de bons profissionais que sabem conectar pessoas e, ao mesmo tempo, fazer uma venda. Contar uma boa história envolve criar uma conexão real com a audiência para cumprir um objetivo. Em outras palavras, vai muito além de simplesmente transmitir informações ou passar dados adiante. O que vamos aprender no palco do programa de hoje é como utilizar técnicas de storytelling nos seus negócios com um dos maiores especialistas do assunto no mercado. Prepare-se para aprender uma das artes mais valiosas do mercado atual. Viu como saber contar histórias pode te dar resultados incríveis? Bom, eu fiz o convite para um amigo, na verdade, o diretor aqui do programa, mas eu considero ele o melhor contador de histórias que eu conheço. Por isso que eu trouxe ele para trabalhar comigo. No palco do Renda Extra, Gabriel Zanirato! Prazer estar aqui. Bom, sonho que a gente teve que virou realidade, né? Na verdade, a gente nem sonhava com isso, né? Não sonhava, o sonho ficou maior mesmo. E pra mim é um prazerzão estar aqui. O prazer é meu, vamos pra cima. Da história, o que fez você achar e se transformar num contador de história? Veio da onde? Da infância, dos pais, foi natural? Bom, você sabe que eu cresci em igreja, sou pastor, e toda a minha infância eu tenho 2 tios, um é compositor e o outro é produtor. Eles tinham uma banda muito famosa. E eu via um contando histórias com as letras e meu outro tio contando histórias através das capas dos discos. Na época era LP, né? E contando histórias, fazendo teatro, peça. E isso me marcou muito. E ali eu comecei a ter esse interesse, assim, pela arte. Até por isso, você sabe, sou músico, toco batera. E foi ao longo dos anos que eu fui desenvolvendo mais prazer em fazer isso, até que um dia eu escrevi um musical para a igreja, assim, em 2009. E quando eu escrevi aquele musical, tinha 600 pessoas, a galera se emocionou muito, eu falei, poxa, acho que tem alguma coisa diferente aí. E aí eu queria ser músico, minha mãe falou, olha, música é mais difícil, né? Não é que nem eles que é profissional. Ah, banda rica aqui. Aí né? eu falei, beleza, se é difícil na música, eu vou virar editor de vídeo. Aí minha mãe falou, meu Deus, que decepção. Aí eu fui para a indústria, para essa indústria cinematográfica, parte de vídeo, trabalhei em casamento. E ali eu comecei a contar várias histórias. Até que depois de muitos anos, né, em 2017, que a gente se conheceu e começamos a trabalhar junto, né? E estamos até hoje. Uma coisa que eu tenho um pouco de dúvida, por não ser tão criativo, eu não me acho tão criativo. E as pessoas acham que para contar história, não história antiga, que você lê em livro, conta pro seu filho, sim, uma história que convença, para te dar resultado, pra você vender alguma coisa, você precisa ser criativo. Criatividade se cria,
se copia, contar a história só no improviso, ou existe um caminho certo, um passo a passo ali para se conseguir realmente introduzir a história do jeito que ela tem que ser feita? Eu acredito que criatividade se aprende, porque a grande verdade da vida é que a gente desaprende a ser criativo, porque toda criança é criativa. Até tem um mentor que eu gosto muito que ele fala que ao longo da vida a gente vai perdendo a criatividade. E existe um mentor meu também que fala que quando a gente está no caos, a gente se torna criativo. Então o brasileiro tem muito isso, ele tem a sacada, você vê meme, você vê um monte de coisa na internet, você fala, caramba, como que os caras pensaram nisso? Por quê? Porque as situações que a pessoa vive faz com que ela seja criativa. Mas eu costumo dizer que para ser criativo você precisa de um passo, que é referência. Então, independente da área que a pessoa esteja, ela tem que estar antenada em tudo que está acontecendo ao redor dela. E quando ela começa a olhar tudo que está em volta, é como se a cabeça dela fosse montando um quebra-cabeça e ela tem uma ideia. Entendi. Então, pelo que você está falando, você tem que escolher, por exemplo, escolher um ramo, você pega os mentores que você admira, faz ali as suas referências e aí traz a palavra inovação. Isso. Hoje em dia, nada se cria, tudo se copia, porque todo mundo já pensou em alguma coisa. O jeito é você inovar em cima daquela ideia, em cima daquela referência e colocar o seu eu ali, a sua forma de contar histórias. A sua identidade. Então, eu costumo dizer assim, já aconteceu com você, acho que quem está assistindo já deve ter acontecido. O cara para o carro no semáforo, aí vem alguém que está pedindo ali. E o cara te conta uma história, no final das contas, você vai lá e dá o dinheiro pro cara. Por que ele fez isso? Porque ele acionou o nosso sistema emocional. Não vou falar tecniquez aqui, mas você sabe, é o sistema límbico, ele usou a história, então ele te falou assim, olha, eu tenho filho em casa para sustentar, eu estou desempregado, e eu estou fazendo isso aqui, vendendo essa bala, vendendo essa água, porque eu preciso sustentar minha família. Pô, você não me ajuda? Aí você fala, mano, ele quer sustentar a família. Aí ele traz o coração para ele tona ali. Atingiu o seu emocional. Então, a tendência de quando você tem uma conversa, igual a gente está tendo agora, quando você vai convencer alguém de fazer algo, quando você quer vender uma ideia, você tem que atingir o emocional. O que o cinema faz? Você vai assistir um filme, você está escolhendo só que tipo de emoção que você quer sentir. Terror, você quer passar nervoso. Filme de ação, você quer ficar com medo. Filme de ação, você quer adrenalina. Um filme de amor, você quer de repente gerar um romance ali com o seu cônjuge. Um filme de comédia, você quer dar risada. A gente tem esse poder de escolha. O que eu quero sentir hoje? Mesma coisa é o YouTube. O cara quer assistir um vídeo motivacional, porque ele precisa de motivação. Repara que tudo que está à nossa volta, todo marketing, toda indústria, tudo tem um objetivo, atingir o nosso emocional, para que no final a gente faça alguma coisa tomar uma decisão que eles querem. É emoção para tomar decisão. Sim. Mas isso a gente consegue, contando a história certa, que eu quero te perguntar, que existe a maneira certa, você consegue, baseado no caminho que você vai levando a história, fazer a pessoa tomar ação. Primeira coisa, sem dúvida nenhuma a gente consegue. Primeira coisa que a pessoa tem que ser é empática. Eu costumo dizer que simpatia é opcional e empatia é absoluto. Então não tem como você não ter empatia por uma pessoa que é empática. E como que ela se torna empática? Se identificando com o próximo. Por que quando a gente assiste um filme, então a gente olha um Homem-Aranha, por que o Homem-Aranha perdeu o tio Ben? Primeiro, ele é órfão. Ninguém vai ter raiva de uma pessoa que perdeu os pais. Então já é um gatilho. Depois ele perde o tio. Você fala, meu Deus do céu. E ele é um nerd franzino que está apaixonado pela Mary Jane, mas que no final a Mary Jane está namorando o Osborn, que é milionário e coitado dele. Aí ele vira o Homem-Aranha. E você tá ali falando, não, eu amo já tá o Homem-Aranha. torcendo por ele já. Meu Deus, o Homem-Aranha não pode morrer. Porque no final, não é a história dele ali, o que o filme... Não, o filme tá te mostrando o passado. Poxa, ele perdeu o pai, perdeu a mãe, depois perdeu o tio, ninguém gosta muito dele. E aí você tá envolvido. Quando o vendedor, quando alguém quer vender uma ideia para você, o ideal é que você gere identificação com quem está assistindo. Aí tem que ter um ponto de partida para a pessoa grudar ali e falar, total. Nossa. Eu sempre falo para você do vendedor de carro. Esse exemplo eu gosto muito. Aí entra um menino bombadinho, se cuida, e ele entra na loja e fala pro vendedor, eu quero comprar um carro, mas precisa ser um carro econômico. E aí o vendedor que sabe dessa técnica, ele olha e fala, não, deixa eu te contar uma história. Eu tenho um amigo meu que ele começou a fazer faculdade, que esse menino vai para a faculdade e precisa desse carro. E ele comprou aquele Golf, aquele carro esportivo, que, olha, é só um pouco mais caro que o outro, mas, rapaz, todas as meninas da faculdade
Quando ele chega, para olhar ele. Ele já não está pensando no preço. O comprador não está pensando mais Na gasolina. na gasolina. Ele quer chamar a atenção das menininhas. Ele quer conquistar amigos com aquele carro. Então, o que o vendedor fez? Despertou o emocional. E a tendência da pessoa tomar a decisão no emocional é muito mais fácil do que no racional. Então a gente pode dizer que contar história é uma técnica de venda. Totalmente. Por exemplo, o que um filme faz? Um filme te conta uma história, mas você pagou ingresso, você pagou pipoca, você pagou refrigerante, comprou bala, doce, você sai, eu gosto sempre com aqueles baldinhos com meus filhos, a gente se diverte. E aí, quando acaba o filme, se é um filme infantil, o seu filho quer os brinquedos do filme. Aí você sai de lá, tem que ir na loja de brinquedo, porque você tem que dar aquele brinquedo. Então, a história é uma técnica de venda. Quando você conta uma história, você gera empatia e você consegue vender qualquer ideia. Se eu chegar, por exemplo, eu lembro que um cara me ensinou isso. Ele falou, olha, quando você for conversar com alguém e a pessoa te fez um mal, né? O cara foi mais estúpido, falou mais grosso. Aí você fala assim, poxa, quando você falou aquilo comigo, eu me senti tão mal, fiquei tão triste. O cara vai falar, meu Deus do céu, desculpa. Ele se põe no lugar. Se você chega e fala assim, não, você está errado de falar aquilo para mim, não. Contra sentimento não tem argumento. E sem mostrar sentimento é uma maneira de contar a história. Fala, olha, aquele dia eu acordei, eu dei o meu melhor, e quando eu sentei com você, você falou aquilo para mim, meu mundo caiu. Isso serve com a esposa, com a namorada, com os amigos, no trabalho. Então, se o cara quer um aumento, ele chega para o chefe dele e fala, André, eu estou trabalhando 12 horas por dia para você, eu estou muito feliz, mas esses dias eu estava andando em casa e eu falei, cara, como que eu posso crescer? O que eu posso agregar mais para a empresa? Eu comecei a fazer pesquisas e eu estou fazendo alguns treinamentos, então eu queria te falar que eu estou mais focado, eu estou mais empenhado, eu quero trazer mais resultado para você, porque eu acredito no que você faz, na sua missão. Mas sabe o que eu precisava? Aí o cara vem com o que a gente chama de oferta. Eu precisava que você me desse uma ajuda, porque eu estou passando alguma coisa, eu tenho algum problema, aí você coloca a causa. O que é a causa? A causa, isso é muito interessante. A causa é o que te faz fazer algo. Por exemplo, qual que é a causa principal sua de estar apresentando renda extra? Mudar a vida das pessoas, a liberdade. Essa causa gera empatia. As pessoas falam, poxa, esse Podia cara tá tem em casa, missão, com dinheiro, ele podia sem estar em fazer casa, tipo, não tem por que ele estar aqui. Não é pela fama, não é por nada disso, é porque ele quer ajudar as pessoas. E presta atenção, você aí de casa, não é só quer contar a história e enganar os outros não, hein? É contar a história com causa, com verdade, porque depois você vai ser cobrado por aquela historinha que você criou aí pela groselinha. Então é usar o que a gente ensina aqui pro bem. Então a gente tem uma coisa aí, desculpa te cortar. Quando a gente conta história mentirosa, Aumenta o ser tudo. humano, ele tem um sensor... Balelômetro, O né? balelômetro, ele sabe que é mentira. Seu olho te entrega, seu corpo Seu te corpo te entrega, gagueja. A pessoa sabe que é mentira. E aí acontece um fenômeno que você cai em descrédito. Então a gente falou que a gente tem que ter a história, um ponto inicial, também não adianta ficar contando sua história da vida inteira. Então a gente tem que ter um ponto inicial, você vai contar a história para criar empatia, consequentemente mostrar a sua causa, o porquê que você está contando aquela sua história, e aí você consegue fazer uma oferta, porque também não adianta só contar a história e a pessoa ficar aí... Não faz sentido nenhum. Que muita gente que a gente pega, né, quando a gente analisa, conversa, principalmente com o pessoal que está na internet, a pessoa sabe contar a história, tem uma transformação, né, uma causa incrível e ela não faz a oferta, ela não vende. Eu brinco que às vezes deixar de vender é um desserviço. As pessoas querem consumir, querem ter acesso, ou estar mais próxima da pessoa, ou ter acesso aos conhecimentos que ela pode passar, a experiência, e a pessoa não vende. Para você, o que é esse passo a passo de contar uma história certa? Primeira coisa que você tem que entender, se você quer vender algum produto, um serviço ou uma ideia, entenda qual que é o problema da outra pessoa. Então, qual que a gente chama de dor? Qual que é a dor? Uma mulher que está acima do peso, ela quer emagrecer. Para quê? Na maioria das vezes, não é pela saúde. É muito engraçado, parece que é loucura, mas quando as pessoas falam assim, olha, estar acima do peso pode fazer com que você morra de infarto. Você fala, não vou morrer de infarto, isso não acontece comigo. Mas você chega para ela e fala, poxa, eu queria te falar que é difícil entrar numa loja de roupa e a roupa não servir, né? E aí você vai sair com as amigas, você nunca pode estar com uma roupa bonita, você não se sente bonita pro seu marido. É muito difícil, eu sei como é isso. Aí a pessoa fala, meu Deus, ele sabe como é isso.
Você gerou Ela sabe como você se sente. empatia. Mostrei a dor e falei que eu entendo ela. E aí você fala pra ela assim, a culpa não é sua. Você não tem culpa do que aconteceu. Meu, quando você tira a culpa de uma pessoa... Dá liberdade, o passaporte. ela já tá te amando. Ela fala, meu Deus, a culpa não é minha. Não é minha que todo final de semana eu amava comer pizza, quase todo dia. Não, a culpa não é sua. Você fazia isso porque o seu... Aí você conta uma história plausível do porquê. Depois você apresentou a dor, você tem que apresentar para ela a solução. Então eu entreguei a dor, eu entrego a solução. Olha, para você poder emagrecer, eu vou te apresentar um produto que é assim, assim, assado, que já funcionou em várias pessoas. Aí você tem que mostrar a solução para ela de uma maneira sempre plausível. Depois que você apresentou a solução, ela já está assim, meu Deus do céu, eu quero muito comprar o produto do André. Como que eu posso emagrecer? Me fala o preço. E aí você faz a oferta. Mas o que mais faz as pessoas comprarem é quando elas são... O ser humano quer ser entendido e quer ser ouvido. História é conversa, né? Você tá É conversando com a conversa. pessoa. Por exemplo, num casamento, a gente geralmente ouve muito mais do que a gente fala. Porque a mulher, ela tem a necessidade, até tem um estudo científico que fala que uma mulher parece que tem que falar 5.000 palavras num dia. E um homem é 500. Então, quando você senta com a sua esposa para conversar, ela sempre vai falar muito mais. Quando você começa a ouvir ela, entender ela, e aí você vem, nossa, amor, elas estão erradas. Porque contar história não é só você formular uma historinha, mas é compreender outra pessoa. Então, quando você compreende a outra pessoa, a tendência dela gerar empatia com você, de repente, no final de uma conversa, a esposa te olha e fala, nossa, eu te amo, e te dá um beijo. Porque você compreendeu ela. As pessoas querem falar mais do que ouvir. Então, uma coisa que você está falando importante, contar história não é só sobre você, é sobre os outros. Você conta uma história para ela, sobre ela. Sobre ela. As pessoas não querem só saber de você, do egocentrista. Eu fiz isso, eu conquistei aquilo, e melhorei isso, melhorei aquilo. Tá, meio... O maior segredo de contar histórias no mundo é você se pôr no lugar da pessoa. Isso é simplesmente a empatia. Lembra que, antigamente, quando passava algum filme de comédia, aparecia um comercial de TV e o cara... Ei, você que está aí do outro lado. O cara fala, eu? E sim, você mesmo. Você que está com problema de sobrepeso. Quero te mostrar o AB Toner. Meu Deus, ele está falando comigo. Você que fica com vergonha de sempre a camisa ficar muito apertadinha, marcando a sua barriga. Eu tenho a sua... O cara fala, meu Deus, ele falou comigo. Esse é o segredo. Quando você conseguir... Então, história conecta. Conecta, totalmente. Só que contar histórias... Por exemplo, uma criança. O maior experimento social do mundo é uma criança. Você pode pegar uma criança de 3 anos, sentar 2 anos com ela e falar, viu, eu vou te contar uma historinha. Era uma vez... Só que existe um segredo. Quando você coloca a criança como personagem, eu faço isso com os meus filhos. Eles começam a rir igual bobo. Então o Noah pegou e levantou a espada. Ele, e aí, pai? E aí ele pegou a espada e derrotou aquele zumbi. Ele, Noah matou o zumbi. Por quê? Porque você fez ele entrar na história. Você fez ele se sentir, gerou empatia. E aí a tendência daquela criança ficar vidrada no que você está fazendo é muito maior. Então, o segredo da venda, o segredo para você alavancar seus resultados, melhorar o seu relacionamento é conta a história certa. Entenda quem que você está conversando. Se chegou um cara lá que é, por exemplo, um cara mais, um perfil conservador, um cara mais sério, um cara que quer economizar, o vendedor de carro. Esse cara só quer economia. Eu vou contar a história de um cliente meu que comprou um Celta, por exemplo, um carro popular e teve uma economia gigantesca. Ah, é mesmo? E foi assim mesmo? Foi. Eu atingi o emocional desse cara. Agora, eu não posso para esse cara contar a história do menino da faculdade. Vai gastar mais com gasolina, um carro não mais posso, caro. ele não quer isso. Esse é o grande segredo. Se o cara entregar, sempre atingir o emocional das pessoas, às vezes você precisa convencer uma pessoa que ela está indo para o precipício. Isso acontece muito com a gente. A gente olha um mercado que a gente sabe que é errado, a venda ali não funciona, e a gente está vendo um monte de gente indo para aquele mercado. A gente fala, gente, pelo amor de Deus, não, aí não funciona. Mas não funciona por quê? Porque eu já testei, eu já caí nesse precipício aí, vem aqui, deixa eu te mostrar. Aí o cara, você já testou já. Eu sei que você está sentindo, eu sei que você está com dúvida, que caminho seguir, eu sei que você precisa empreender, mas eu vou te mostrar a maneira correta de empreender. Já era. O cara parou para te ouvir, você tem a atenção dele 100%. Para você aí de casa entender tudo que a gente falou, eu vou te contar uma historinha. Brincadeira, pessoal, mas contar histórias da maneira certa, com objetivo, pode sim mudar seus resultados na venda, mudar seu relacionamento, fazer uma pessoa comprar sim o seu projeto, a sua ideia, convencer o seu filho a ir para o caminho certo, a mudar o rumo,
a mudar de vida. Então o que você precisa fazer? A primeira coisa é ter uma referência, é sair do improviso, é realmente analisar aquela sua área, analisar as pessoas que estão aonde você quer estar, vendendo o produto que você está vendendo e analisar ali uma referência. A partir da referência você já tem argumentos, você já tem o que falar, coisas concretas. Qual que é o próximo passo? É criar empatia com o ouvinte, empatia com a pessoa que está do outro lado. Para isso, você precisa o quê? Conhecer a pessoa do outro lado. Dependendo do seu público, você já tem ali um perfil dessa pessoa e você pode traçar em cima dessa pessoa a história. Por exemplo, homens de 25 a 35 anos, da classe média, que querem comprar um carro para ir para a faculdade. Você já tem ali um perfil do seu cliente, você pode contar a história em cima desse personagem. Por exemplo, se você é um vendedor de carro, você vai estar atendendo vários perfis diferentes. E aí você tem que criar a sua empatia naquele momento. Tem que ser rápido, fazer um check-out ali da pessoa, olhar ela de cima a baixo, entender a pessoa e principalmente, quando você quer criar empatia, a gente usa o quê? Os nossos 2 ouvidos ao invés da boca. Deixa a pessoa falar, deixa ela mostrar o que ela quer. A partir disso, você já tem referência, então você vai saber falar certo, vai saber usar os argumentos certos, você criou empatia para a pessoa, você vai levar a sua história para a sua oferta, para o que você quer vender. E para isso você precisa ter uma oferta boa, uma oferta que realmente faça sentido. E o que casa da sua oferta fazer sentido? Quando a pessoa se colocar no seu lugar e ver que existe um porquê, existe uma causa, existe um motivo maior daquela venda. Não é só o dinheiro que vai ser trocado naquela venda, naquele negócio. Existe um porquê, existe um motivo maior que as duas pessoas. Com certeza, você seguindo esse caminho, vamos lá, anota aí. Referências, criar empatia, gerar uma história para criar uma oferta. Essa oferta tem que ter uma causa por trás. Bingo, você vai fazer a venda e nada melhor do que sempre contar histórias, ir praticando e ir melhorando, que o dinheiro vai vir para sua mão. Histórias são contadas desde a antiguidade. Todos os livros, tudo que a gente conhece, alguém contou uma história para a gente. Tudo que você comprou, tudo que você lembra, até uma fotografia te conta uma história, uma música te conta uma história. Mas como em todo o programa, eu não vou deixar você aí com esse monte de coisa na cabeça, um monte de ideia, muita coisa acontecendo. Eu conversei com o Gabriel, vou trazer ele aqui, Gabi, levanta aqui. Como é muita coisa, a gente acredita em história, a gente conversou e vai trazer um presente para o nosso público de casa. O que você vai entregar? Bom, eu fiz um treinamento gratuito de Story Marketing. Então, vou ensinar as pessoas na prática a contar a história e os gatilhos para ela mexer com a emoção das pessoas. Então, por exemplo, você falou da foto. O cara, quando vê uma foto, ele tem nostalgia. A gente consegue usar o gatilho da nostalgia e a pessoa sentir o cheiro da casa da avó. Porque olha que loucura. O livro, a gente já leu, as pessoas leem livros, é normal, né? As pessoas têm acesso. O livro ele tem um grande poder que é estimular o imaginário. Então você lê um livro e vai ver um filme, geralmente você fala, pô, é diferente. Por quê? Você criou aqui na sua cabeça. Você gerou uma imagem. Então eu criei um treinamento que eu vou ensinar as pessoas a mexer com o imaginário das pessoas, a fazer as pessoas a contarem histórias da maneira correta e gerar venda, gerar resultado nos relacionamentos, enfim, o cara pode usar para a vida inteira. Então a gente foi além, a gente criou um treinamento gratuito, é isso mesmo. O programa Renda Extra te ensina a fazer dinheiro sem gastar, onde você vai aprender a contar histórias para vender. O que o Gabi intitulou aí de Story Marketing. André, como que eu faço isso? Tá com seu celular na mão? Coloca na câmera, aponta para o QR Code que está aqui, vai lá para o site, se inscreve e entra no curso gratuito de como contar histórias que geram resultados. Story Marketing. André, tô sem celular, o que eu faço agora? www.programarendaextra.com.br. Eu e o Gabi te esperamos no treinamento. Obrigado, Estúdio 4. Obrigado, Brasil. E até a próxima semana. Valeu! It's my life and it's now or never.
Parabéns! Você está a um passo mais próximo da sua vida extraordinária.